Fala galera, tudo bem com vocês? No ar mais um vídeo do canal Excelência Futebol Alvinegro. Trazer aí, né, notícias do Timão, falar das eleições que acontecem hoje à noite, Brasileirão, né, os jogos, a rodada. Um negócio aqui no meu olho. Tirei. Futsal, campeão no torneio lá na Espanha, e as brabas que venceram na semifinal do Brasileirão Feminino. Antes, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhem com amigos, familiares, sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok e Kawaii. Deixe seus comentários, tanto aqui no YouTube quanto nas outras redes sociais. Eu curto, leio, respondo. E depois uma moralzinha para vocês. Agradecendo, né? Não vou nem deixar juntar. Né, o Wendel Fernandes, amigaço também. Conhece também o pai do Guinegão, né, o nosso Jorge, o Xuxinha. Deixou um comentário lá, falando do menino, lá no Face. O Fábio Chaves, que deixou um comentário sobre o Félix Torres, né? Nossa, péssimo Félix Torres. E lá no WhatsApp. E a Nina Maia, né? Como sempre, seus comentários no YouTube, tá bom? Agradeço de coração vocês. Agradecendo também os novos inscritos no YouTube. Novos seguidores no Facebook, Kawaii, TikTok e no Instagram. Tá bom? Vamos lá começar a falar das brabas. As brabas que jogaram ontem, né, o majestoso feminino, lá na Arena Pacaembu, semifinal, jogo de ida, e as brabas ganharam por 2-0, gols de Jaqueline de cabeça no primeiro tempo e Day Rodrigues, venezuelana, no segundo tempo. Essa Day Rodrigues veio lá do Grêmio, joga bem também, viu? O volante joga muito bem. O jogo de volta, 31 de agosto, próximo domingo, às 10h30. E o Timão, né? As brabas podem perder até por um gol de diferença, que garante vaga na final. Na outra semifinal, o Cruzeiro bateu as Palestrinas, né, e leva agora a vantagem para jogar lá em Minas. Bom, parabéns para as brabas. Falar do futsal, que ontem no torneio Mucho Más, às 15h30, no ginásio Poliedro, né, Ciudad Deportiva Virgen de la Cabeza, em Valdepeñas, na Espanha, o Viña del Albali Valdepeñas perdeu para o Timão por 3-1, acabou sendo campeão do torneio. Gols foram de Luizinho e de Maicon. Amanhã, terça-feira, fará um amistoso com a equipe do El Pozo Murcia, da Espanha. Parabéns aí pro Timão, né, do futsal. Por enquanto só notícias boas, né, gente? Puta, ainda bem, graças a Deus, né? Porque o negócio é complicado. Rodada do Brasileirão, gente. Red Bull Bragantino 4, Fluminense 2, Cruzeiro 2, Internacional 1, Grêmio 0, Ceará 0, Vasco da Gama 2, Timão 3, Bahia 2, Santos 0, Juventude 1, Botafogo 3, Fortaleza 0, Mirassol 1, São Paulo 2, Atlético Mineiro 0. E hoje tem, às 19h, Palmeiras Sport, lá no Allianz, Flamengo no Maracanã, encarando Vitória às 21h. Amanhã eu trago, né, a tabela atualizada, porque ainda vai faltar esses jogos, tá bom? Vamos falar agora notícias do Timão, gente. Após a vitória contra o Vasco, eu fui pesquisar aqui, 25 jogos, nos últimos 25 jogos contra o Vasco, 16 vitórias do Timão, 8 empates e apenas uma derrota. Os caras são freguesaços nossos. São freguesaços nossos. Os caras queriam ainda ter razão de alguma coisa. É impressionante. É impressionante. Tá aqui, que essa aqui é outra coisa que eu tenho que falar daqui a pouco. Notícia de hoje de manhã, logo cedo. Estava acompanhando, era 7 e pouco da manhã. O jornalista Fabrizio Romano, né, italiano, muito influente nesse meio, né, esportivo aí de futebol. Clubes europeus demonstraram interesse e já até procuraram o Corinthians para contratar Memphis Depay. Um dos clubes é o Oviedo, da Espanha. Eu duvido muito, não
a notícia. Duvido que o Memphis vá para esses times meia boca, né? O jogador, se ele for para fora, ele vai querer jogar pelo menos no segundo escalão, que no primeiro provavelmente não vai ter mais lugar para ele. Mas eu duvido que ele saia do Corinthians nesse atual momento, né? Na próxima janela, de dezembro para janeiro, pode até ser que ele saia, mas agora eu acredito que ele não saia, a não ser por causa da dívida que o Corinthians tem com ele, né? Que em setembro ela vai pular até para 25 ou 27 milhões, se eu não me engano. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ai, meu Deus do céu. E a saída dele, se acontecesse, é aquilo que eu já falei. Dá para contratar mais 4, 5 jogadores nessa casa de R$1 milhão, que é o que todo mundo está pagando. Então daria para reforçar o time. Mas é lógico, em qualidade técnica, ele permanecendo no Corinthians, ele pode dar até um suporte até para essa molecada que está subindo aí, o Guinegão, o Kaique, Dieguinho, né? Então, eu sei que a bomba, né, é grande para pagar, mas o que tem que ser feito melhor para o Corinthians. Essa é a minha opinião. Da Copa do Brasil eu só vou falar amanhã, né? O Corinthians tem um jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira. E hoje, gente, hoje será escolhido um novo presidente para o mandato até dezembro de 2026. São eleições indiretas, só os conselheiros vão votar, são 299 conselheiros, hoje no Parque São Jorge, a partir das 18h30. Candidatos: Osmar Stabile, Roque Cittadini e André Castro, que é o que promete, né, aquele aporte financeiro lá de investidores de $1 bilhão de dólares, né, algo na casa de 5,5 bilhões de reais. Dizem que ele não tem chance nenhuma, e que o Osmar Stabile e o Roque Cittadini, mas o Roque Cittadini, nas entrevistas que eu vi dele, nossa, totalmente arcaico. O pensamento dele é na gestão dele quando foi vice-presidente e diretor, lá na década de não sei quanto. Pô, nós estamos em 2025, o cara tá falando lá da década de 90. Aí é loucura, gente, é loucura. Tá bom? Se o Osmar Stabile continuar, que o tal do André Castro traga esse aporte para essa diretoria, né? Se ele é tão corintiano como ele diz, ele ajuda o Corinthians. Agora, só se for eleito, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas acredito que o Osmar Stabile vença, tá? Acredito que o Osmar Stabile vença. O Roque Cittadini vai ter uma boa votação, porque ele foi da Renovação e Transparência. E tem lá, né, nossos conhecidíssimos André Sanches, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio, Omisso Monteiro Alves, e a gente sabe o que acontece nesses bastidores, tá bom? Estarei acompanhando. Não sei se farei o vídeo pós a eleição, porque como é 299 conselheiros, pode até ser que, dependendo do horário, eu ainda consiga fazer o vídeo, né? Mas vamos lá. E só para fechar, gente, eu nem ia falar isso, sobre o Guinegão, porque eu tô vendo um monte de gente que recentemente tá falando mal do moleque. O moleque era ruim, o moleque é grosso, é mais do mesmo, não sei o que e tal. E hoje, nossa, o que eu acompanhei de canais no YouTube, televisão, o pessoal elogiando e exaltando o menino. É engraçado, né, meu? É engraçado. Acho que a pessoa tem que ter no mínimo, vergonha na cara. Porque fala mal hoje e amanhã começa a exaltar. Você tem que ter uma coerência. Eu sempre falei, acompanho a base do Corinthians. Eu acompanho. Muita gente não acompanha. Muita gente não gosta da base, futebol de base. Muita gente não gosta de futebol feminino. Um monte, até de corintianos não gostam de futebol feminino.
Eu estava conversando com um amigo meu ontem que ele falou, ele não acompanha. Eu estava assistindo o jogo das Brabas e o cara falou, meu, eu nem acompanho, eu nem gosto de futebol feminino. E eu não acompanho de hoje, eu já acompanho faz tempo. Então o futebol de base do Corinthians eu acompanho. Eu assisto os jogos do Sub-13, do Sub-15, do Sub-11, do Sub-9 eu assisto. Então você vai acompanhando, você vai vendo a molecada e você acaba falando. Então quando aparece, desculpa, quando aparece na mídia, todo mundo vai falar, mas quem é fulano, quem é esse... Meu, eu já sei da pessoa. E eu tinha falado já desse menino. Já tinha falado do Guinegão. Assim como eu já tinha falado de outros jogadores. O João Pedro Choca, antes dele aparecer no time, do time principal, eu falava dele na base, do Murilo. A gente acaba cometendo alguns erros. Por quê? Você fica esperando, cria aquela expectativa no jogador da base. Aí tem vezes quando chega o Léo Maná. Eu sempre falei para todo mundo, meu, o Léo Maná, na base ele jogava muito. E no principal ele não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar. E o Guinegão eu tinha visto. O que se encontra dificuldade é que você sai de jogar com jogadores na sua idade para jogar com jogadores mais velhos, mais carimbados. E aconteceu com todo jogador, gente, que apareceu. Todo jogador novo tem dificuldade. E agora eu estou vendo um monte, viu? Não é um monte de gente que detonou o moleque e hoje está exaltando ele. É que ninguém espera. Ninguém espera. Torcida não tem mais paciência. Então a primeira falha, o primeiro chute errado, sabe? Perder um gol, já começa a detonar. É só isso. Tá, isso aí é só um desabafo, porque eu vi muita gente que detonou o moleque. Tá? Detonou o moleque. E depois que ele fez 2 gols, aquele contra o Bahia, né, de bicicleta, e esse agora contra o Vasco, agora exaltando o moleque, que o moleque é isso, o moleque já comparando com outros jogadores. Ele vai errar? Vai. Mas, cara, ele não pode ser pior que o Héctor Hernandes, ele não pode ser pior que o Romero, que o Romero nem jogador de futebol é. Já, o Thales Magno, que começou bem e hoje não quer mais saber nada com a vida. Se eu fosse Corinthians eu já nem usava mais ele. Não quer jogar? Sai fora, meu. Sai fora. E daria mais oportunidades pro Dieguinho. Tem um lateral direito, Caipira, que é da base. Daria chance mais chances, né? Pro Luiz Gustavo Bahia. Eram todos titulares do Sub-20, gente. O Guinegão era do Sub-17, ele pulou direto do Sub-17 pro Sub-20. Então se pulou é porque tem qualidade. Sabe jogar. Só que o pessoal tem que saber diferenciar o que é jogar futebol de base e o que é jogar o profissional. Tem moleque que chega, já estoura e já vai. O Zé Elias foi assim. O Mário Sérgio Pontes de Paiva, que já faleceu, treinava o Corinthians, viu o moleque lá na... O Zé Elias nem disputou copinha, gente. Nem disputou copinha, ele foi direto pro profissional. Como eu já falei, Ronaldo Giovanelli, estreou num clássico, Marcelo de Jean, Kleber, lateral esquerdo, Silvinho, lateral esquerdo, o Edu Gaspar, quando apareceu, volantaço, jogava muita bola no meio de campo. E aí você vai buscar Viola. Então tem que ter um pouco de paciência. Tem que ter um pouco de paciência. O pessoal não tem, já fica detonando todo mundo. Tá? Isso aí foi só um desabafo, porque todo mundo que detonava o moleque agora está exaltando ele. E já estão detonando o Kaique. Já estão detonando o Kaique. E quem detona são os que gostam do Romero.
Merece o Romero. Vai pagar R$ 1 milhão de reais pro Romero. Ruim pra caramba. Pra ser titular do Corinthians e capitão. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Boa eleição aí pro Corinthians, né? E que vença. Que não seja o Roque Cittadini. Pelo amor de Deus, tá, gente? Tá bom? Até a próxima aí. Vai, Corinthians!